Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. Em pleno domingo, estamos aqui, 324 dias. Caracas, velho, já falta o quê? Menos de 50 dias para acabar o ano. 365, né? Então, 324, 41 dias que tá faltando. Olha, de longe nós já viemos e vamos até o final do ano, se assim o Senhor nos permitir. E é sempre um prazer estar aqui. Esse ano realmente tem sido um ano disruptivo, tem sido um ano de transformações. E ontem eu estava refletindo a respeito disso, né, do o que realmente tinha acontecido comigo, o que tinha acontecido com a minha mente, o que tinha acontecido com tudo que eu me dispus a fazer durante esse ano. E ontem eu estava lendo, eu não sei se você já leu esse livro, eu já li ele e eu estou revendo aqui algumas partes a respeito do livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, né? E nesse livro ele fala muito sobre mentalidade, né? E é por isso que eu estou revendo ele, porque eu acredito que o fator chave, virada de chave para todo mundo é a questão da mentalidade. E eu tô num processo de que a minha mentalidade, né, ela precisa realmente trabalhar ao meu favor. E eu tenho buscado estudar cada vez mais sobre isso para blindar a minha mente. Porque uma mente forte constrói uma pessoa forte, uma família forte e, consequentemente, um negócio forte. E isso é até título de um livro que eu tô escrevendo, né, que eu comecei a escrever. Enfim, e algo que fala no livro é que a única pessoa, a única coisa que pode te impedir de fazer alguma coisa é a sua própria mente. E isso é muito poderoso, porque quando você entende que a barreira, né, ela é ultrapassada ou ela é colocada somente através de você mesmo, então você entende que a responsabilidade de mudar a sua mente, de mudar os seus pensamentos, de mudar aquilo que você vive hoje é justamente sua. Não é de outra pessoa, não é de Deus, não é da sua família, do seu cônjuge, ninguém. É somente sua. Se na sua mente você colocou que você não é capaz, que você não sabe, que você não vai conseguir, eu queria muito fazer uma coisa, mas eu não posso, eu não consigo, então é isso que você vai ter. Agora, se você colocar na sua cabeça, eu posso até não ter isso agora, mas eu vou me conectar com as pessoas certas, eu vou fazer aquilo que é preciso, eu vou fazer aquilo que é necessário fazer para que eu possa chegar no meu objetivo. Então, tudo é uma questão de mentalidade. E a nossa mentalidade ela foi construída através de crenças que foram colocadas na nossa cabeça desde a nossa infância. E eu falo isso no meu e-book, né, a respeito do dinheiro. E quando você tem ali uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que é travada financeiramente, que as pessoas simplesmente gastam demais, ou então que elas gastam mas com medo de faltar, então isso vai acabar influenciando também no seu futuro. Eu estava essa semana analisando, né, uma criança que não consegue perder, né, não sabe perder. E quando ela perde, ela fica chorando, fica assim triste, abismada. E aí, eu pensando nisso, eu disse assim, nossa, isso precisa ser trabalhado agora na infância dele, porque se for levar para a fase de adulta, ele nunca vai conseguir se lidar com uma derrota, né? Então, todas as pessoas, e isso é uma coisa que fala também no livro também, todas as pessoas que venceram na vida, que conquistaram alguma coisa, que chegaram em algum nível, elas passaram por uma derrota temporária, por um fracasso temporário. A diferença é que elas sabiam que aquilo dali ia passar, elas sabiam que aquele momento era passageiro, que aquilo dali que elas estavam vivendo era algo que não ia permanecer para sempre, né? E às vezes a gente não consegue lidar com isso, a gente vê uma situação onde a gente fica derrotado, né, fracassado, mas a gente não entende que aquilo dali é passageiro, que cabe a nós se levantar, aprender com aqueles erros e não mais cometê-los, né? É sempre bem-vindo erros novos, bem-vindo entre aspas, né, porque o erro nunca é bem-vindo, mas que seja erros novos e não erros que você já cometeu. Então isso influencia muito na sua mentalidade e no seu dia a dia.
E aí você fala assim, ah, Michele, eu tento fazer as coisas, mas parece que eu não consigo, parece que eu tô travado, parece que tá acontecendo isso e isso comigo. E aí vem a questão da mentalidade, precisa realmente aprender a lidar com ela. E a nossa mente, gente, é uma coisa assim muito louca, muito, muito... Ao mesmo tempo que ela te coloca, assim, tipo, o desejo que você tem de crescer, de prosperar, de alcançar os seus sonhos, as suas crenças antigas, né, que estão ali lá no seu subconsciente, elas falam que você não tem a capacidade de fazer isso, elas falam que você veio de uma família pobre, então você tem que continuar do mesmo jeito, elas falam, as crenças, né, que você carrega, falam que você não tem capacidade de guardar dinheiro, você não tem capacidade de sair de um emprego de merda e empreender. Ela não tem, sabe, isso vai fazendo com que o medo venha se apoderando de você e você não consegue sair do lugar, né? Então, quando a gente ontem foi o dia do empreendedorismo feminino, né? E eu tava fazendo uma reflexão de tudo aquilo que a gente tinha vivido durante esse tempo, e eu cheguei à conclusão de que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque eu tive a coragem de me libertar mesmo, porque essa transição de carreira da CLT para o empreendedorismo é uma libertação, porque você você entende que os seus resultados dependem exclusivamente de você, não depende do seu chefe, não depende das pessoas que trabalham com você, depende exclusivamente de você. Então, se o resultado que você está tendo não é do jeito que você queria, a responsabilidade é somente sua. Mas se você está vivendo muito bem com isso, a responsabilidade também é sua. É uma escolha que a gente sempre faz. E quando a gente pensa assim, eu quero um dia empreender, eu tenho esse sonho, você pode perguntar isso para qualquer pessoa. Em relação ao seu emprego, assim, o que é que você sonha? Um dia eu sonho em ter o meu próprio negócio. Muita gente fala isso, não é todo mundo, mas muita gente sonha com isso. E aí a pessoa diz assim, mas o que você já fez por isso? Eu não fiz nada. Por quê? Ela tem muito medo de perder aquilo que ela está estável, né? Que, entre aspas, que a estabilidade não existe, mas aquilo seguro que ela recebe, que é ali da vida dela, que é, sabe, que é para manter o sustento dela. Ela tem medo de perder aquilo dali para poder ir para uma outra bolha, né, que é a bolha do empreendedorismo, que é, sabe, depender exclusivamente do seu suor, da sua dedicação, do seu esforço. Então, essa transição, ela não é realmente para qualquer um, mas muitas pessoas acabam se paralisando por medo de não conseguir fazer ou por medo de achar que não vai dar certo, né, do que as pessoas vão pensar. Então, tem muito sobre isso. Tudo está impregnado na nossa mente, gente. Eu tenho estudado muito sobre isso. E não é só essa transição, né, de CLT para empreendedorismo. É a outra transição isso vai sendo por camadas. Então, se você já conseguiu fazer essa transição, você percebe que para você crescer, você precisa se conectar com outras pessoas, você precisa aprender coisas novas, você precisa ter novas estratégias, e tudo isso são bolhas que nós vamos, à medida que nós vamos saindo de uma, né, nós vamos entrando na outra, e isso precisa ser rompido. Mas quem não tiver uma mentalidade realmente forte, uma mentalidade que consiga lidar com tudo, infelizmente não dá conta, infelizmente não consegue, porque isso é muito sério mesmo, muito sério. A nossa mente, ela é muito poderosa, e se a gente se deixar levar por aquilo porque ela quer de alguma forma nos proteger, né? Então quer nos proteger do medo, quer nos proteger do fracasso, da rejeição. O ser humano tem muito medo da rejeição, né? Quer nos proteger do medo da pobreza, do medo da morte, né? Do medo da solidão. E isso são construções que vão ali colocando na nossa cabeça, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo disso, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo daquilo. Então, todas essas crenças, elas que nós chamamos de crenças limitantes. O que são crenças? É aquilo que você acredita. Então, quais são as crenças que te limitam? Eu não dou conta, eu não sei o suficiente, eu não estudei como outras pessoas, eu não tenho dinheiro, eu vim de uma família pobre, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então,
todas essas frases, né, são crenças limitantes, crenças que te limitam de avançar, de crescer. Então, se você não realmente não mudar isso, e inclusive o apóstolo Paulo nos fala sobre isso, né? Para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas buscar a transformação da nossa mente, para que venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que isso significa na prática? Se você não mudar a sua mentalidade, não renovar a sua mente no sentido de viver a vida que você vive e não se conformar mais com isso, tipo, eu não tinha consciência antes que essas coisas, essas palavras, essas crenças, elas me limitavam. Agora eu já tenho consciência, porque tem gente que não faz ideia que isso existe, né? Que isso pode limitar ela. Mas quando ela acessa um conteúdo como esse que eu tô apresentando aqui pra você, ela percebe, não, realmente eu costumo falar isso. Eu costumo dizer que eu não tenho capacidade, eu costumo dizer que eu não sou boa o suficiente, que eu não vou conseguir, que eu sonho com isso, mas é muito difícil de alcançar. Então você tem consciência a partir desse momento que esses pensamentos são o quê? Crenças limitantes, crenças que te limitam. E aí, quando você tem consciência disso, você entra no que o apóstolo Paulo fala. Não se vos conformeis com este mundo. Então, você não se conforma com essas crenças que você carrega. Porque se você se conformar com isso, significa que você vai continuar vivendo uma vida do mesmo jeito, totalmente limitado, porque a crença, ela te limita. Acreditar naquilo dali te limita. Se você acredita que você não é capaz, você não vai ser. Simples assim. Então, a crença, ela acaba nos limitando, né? Então, quando você entende que, então se essa crença está me limitando, então eu não vou me conformar com ela, eu quero outra coisa. Eu quero acreditar que eu sou capaz, eu acredito que eu posso fazer qualquer coisa, eu acredito que eu possa superar isso daqui, eu possa enfrentar esse medo aqui, e aí você vai trazendo novos significados para essas frases, para esses pensamentos, e aí você vai, de fato, renovando a sua mente e experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cara, na Bíblia tá tudo que a gente precisa, realmente, literalmente. Só que às vezes a gente se esquece disso. Então, nós, como cristãos, nós acabamos nos acomodando com a sociedade, com as pessoas, com aquilo que o mundo oferece, com aquilo que a própria igreja, a religiosidade oferece e nos omitimos, né? Tem muita gente que hoje ela não consegue ter um relacionamento com Deus para ouvir de fato aquilo que Deus quer falar com ela. Tem muita gente que não tira um momento ali para meditar de fato na palavra. Aí ela, eu li a Bíblia hoje, leu várias coisas, mas não meditou, não entendeu, não escreveu o que aconteceu ali, não entendeu aquele código poderoso que foi colocado naquela palavra. E aí fica vivendo somente no automático. E aí não entende porque tem uma vida de insatisfação, uma vida que não gosta, uma vida de fracassos e de derrota. Porque se o Senhor nos fala que nele nós podemos todas as coisas, por que você não está podendo nada? Então é uma pergunta que eu te faço, é algo que eu te trago. Michelle, eu percebo então que eu não tô assim ouvindo a voz de Deus. Deus, ele fala a todo momento conosco. Só que se você não tiver um relacionamento de intimidade, de proximidade, o Espírito Santo, você não vai conseguir ouvi-lo. Porque ele fala, mas você não vai conseguir ouvir ele. Então precisa buscar realmente ter essa proximidade, como andar com Jesus como verdadeiros amigos. Porque ele fala que hoje nós recebemos a ele, né, o direito de ser chamados de filho, mas também de amigos de Deus. E com o seu amigo você quer estar todo o tempo falando, os amigos verdadeiros, né? Aquele que você gosta, aquele que você confia, você quer estar todo o tempo ali perto dele, você quer conversar, quer desabafar, quer trazer ali, né, para aquele momento algo especial que aconteceu com você, ou então você se expõe, né, ali nas suas fraquezas. A mesma coisa você pode estar fazendo com Deus. Mas o que eu quero trazer aqui para você é qual é o tipo de mentalidade que você tem tido hoje. Qual é a crença que você tem sustentado aí na sua cabeça? O que você tem colocado na sua mente? O que tem passado pelos seus pensamentos? Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Se nos seus pensamentos, na sua cabeça, você ocupa sua mente com coisas negativas, com coisas ruins, com a parte ruim da vida,
Isso vai gerar sentimentos ruins em você, consequentemente vai gerar ações ruins em você e consequentemente vai gerar resultados ruins, né? Então a parte negativa da nossa vida, ela tem que ser o que? Excluída, tem que ser interpretada, né, pra gente poder saber tirar alguma lição daquilo dali, mas a gente precisa abrir mão dela. Então você já parou pra pensar que toda vez quando você pensa em alguma coisa negativa, eu não quero perder, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, e aí depois acaba acontecendo que aquilo que você não queria, é o poder da lei da atração, aquilo que você foca se expande. Se você foca em alguma coisa, mesmo usando a palavra não faz muita diferença ali na nossa cabeça, né? No subconsciente, ele vai focar na outra palavra. Não faz sentido para ela. Então, a ideia é você focar e transformar essas frases negativas em afirmações positivas, para que você possa mudar de fato ali as suas crenças e a sua mentalidade. Em Filipenses fala de tudo que deve ocupar a nossa mente. Se você ainda não sabe, eu te convido a ler lá Filipenses capítulo 4, para você entender o que deve ocupar a sua mente. Então, se você ocupar a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é de boa fama, com aquilo que é respeitável, isso vai gerar sentimentos positivos em você, que vai gerar ações positivas e, consequentemente, resultados positivos. Então, a diferença de você ter resultado ou não, de você alcançar alguma coisa ou não, está simplesmente na sua cabeça, na sua mente. Você é o único que pode te limitar. Você é o único que pode dizer assim, eu não consigo, é impossível para mim. Se você acreditar nisso, realmente vai ser. Agora, se você acreditar que você é capaz, que tudo aquilo que está acontecendo ali vai cooperar para o seu bem, que o Senhor está do seu lado, que você é capaz de fazer qualquer coisa, então é isso que vai acontecer. Michelle, mas eu não acredito nisso. Então, é crença limitante. Se você não acredita, é porque em algum momento da sua vida foi colocada uma crença de que você não era capaz de fazer aquilo, né? E refletindo a respeito desse ano, né? Ontem eu estava pensando, nossa, há um tempo atrás eu achava que eu não tinha capacidade para ensinar outras pessoas aquilo que já aconteceu comigo, aquilo que eu já aprendi. Então eu ficava assim, não, quando eu chegar em tal nível eu começo a ensinar, quando eu chegar em tal degrau eu começo a ensinar, sendo que para mim ensinar sempre foi a melhor coisa que já me aconteceu. Eu faço isso desde criança e só tenho mudado o público, né? E baseado nas minhas experiências, naquilo que eu tenho vivido, na minha realidade. Mas ensinar para mim foi uma das melhores coisas que eu gosto de fazer, né? Ensinar, eu gosto muito de ensinar. Só que quando a gente vai para a vida real e a gente quer ensinar outras pessoas, a gente quer passar ali uma inspiração, uma motivação, algo que para outra pessoa, nós queremos já estar no resultado final, né? Então a gente às vezes acaba esquecendo que aquele processo, aquilo que você caminhou até ali, vai ajudar de alguma forma as pessoas, né? E aí depois eu pensei, não é assim que funciona, né? Depois de eu ter estudado e aprendido e ouvido várias aulas, e ontem foi uma aula que eu assisti de madrugada que eu me lembrei justamente disso, né? E o fato de eu ter tido coragem de fazer o meu primeiro e-book, dos primeiros 2 e-books, né? Que eu fiz logo 2. Esse e-book, disponibilizar para as pessoas, isso já me deu aquela sensação de que o pouco que eu sei, eu já posso ensinar a pessoa que não sabe absolutamente nada. Então hoje tem muita gente que não entende, que não sabe administrar suas finanças, que gasta de maneira desenfreada, e eu atingi um nível de que eu consegui resolver esse problema na minha vida. Então, se eu conseguir resolver, eu posso ensinar outra pessoa que não conseguiu, né? E o fato de eu ter tido coragem de fazer isso faz parte dessa transformação que eu tenho vivido desde o começo do ano. Porque quando você acredita que você não tem capacidade, então você realmente não vai ter. Mas eu acreditei em mim, né? Acreditei na minha capacidade, que é aquilo que eu sabia, né? Que talvez é pouco para algumas pessoas que estão no nível mais alto que o meu, mas para quem está vindo lá de baixo, para quem está mais atrás, é realmente uma transformação, é algo que vai ajudar na vida dela. Então esse é o meu objetivo, trazer uma transformação na vida dela, baseado naquilo que eu já vivi, na experiência de vida que eu já tive. E à medida que a gente vai crescendo,
nós vamos subindo outros degraus, vamos passando para novas fases e cada fase é mais desafiadora do que a anterior. Só que a palavra de Deus nos diz que no final vai ficar tudo bem. No final, o Senhor Jesus vai vencer o diabo, ele vai ficar preso eternamente e nós vamos viver na Nova Jerusalém e vai acontecer assim uma grande um grande milagre, uma grande festa, né? De quando realmente o Senhor Jesus estiver reinando na terra. Então, se eu sei que esse é o final, o processo, porque esse tem que ser o nosso objetivo, gente. O nosso objetivo tem que ser chegar no reino, chegar no céu, chegar perto de Jesus e ouvir ele dizer assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se esse não é o seu objetivo de vida, começa a rever isso. Michelle, mas o meu objetivo é fazer isso, é conquistar aquilo. Tudo bem, nós temos vários objetivos, mas o principal mesmo tem que ser chegar no reino. E para chegar no reino, você tem que fazer algumas coisas, você tem que abrir mão de algumas coisas, mas principalmente tem que influenciar outras pessoas a chegarem no reino também. Então, o meu papel aqui é ser uma influenciadora do reino, é levar outras pessoas para o reino, assim como eu estou indo, tá? Então, quando você contribui na vida de outras pessoas, com um pouco que você já sabe, você vai ali estar ajudando ela a chegar no nível que você está. E aí você vai se conectando com outras pessoas, vai aumentando de nível, vai subindo cada vez mais camadas até chegar no fim, né? Mas existem vários níveis, né, que a gente vai vivendo, vários níveis que a gente vai aprendendo, e o Senhor, ele vai estar ali conosco em todos os momentos mesmo, porque ele nos promete isso, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente precisa acreditar na palavra, a gente precisa acreditar em Deus, a gente precisa mudar as nossas crenças que nos limitam, a gente precisa mudar a nossa mentalidade que fica ali duvidando da nossa capacidade, duvidando de nós mesmos, duvidando daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas se o Senhor botou nas suas mãos, se você acessou, tem um autor muito que eu gosto muito do conteúdo dele, né? Acho que ele já morreu, que é o Bob Drockman. Ele fala que aquilo que nós acessamos com a nossa mente já é nosso. Então, essa distância de aquilo que você imagina com aquilo que você alcança está somente dependendo de você. Não é de outra pessoa, é de você. Mas precisa mudar a sua mentalidade, precisa renovar a sua mente todos os dias, precisa buscar no Senhor a transformação da sua mente para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. A Ti rendemos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por nos ouvir, obrigado por nos entender. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra e o Teu poder estar presente nas nossas vidas. Que o Senhor venha nos ajudar a ir para a próxima fase. Que o Senhor venha tirar, meu Deus, essas crenças limitantes que temos colocado na nossa mente, no nosso coração e temos sido impedidos de viver o melhor nessa terra. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor venha estar renovando ela e que venha fazer a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um domingo maravilhoso e que você pense sobre isso, né? O que tem te limitado? O que você acredita? Quais são as suas crenças que tem colocado ali uma barreira em você? Quebre isso e vamos pra cima, tá bom? Um beijo no seu coração. Amanhã estaremos juntos novamente às 6h27. Beijão!